amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, me vês que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados, graça para fazer com fruto este tempo de oração. Mãe Imaculada, São José meu Pai Santo, meu anjo da guarda, terceiro. Nesse mês de outubro, são muitas as festas que nós temos na igreja, a começar já por Santa Teresinha, é o mês das missões, é o mês em que a obra foi fundada, Deus fez São José Maria Escrivá, no dia 2 de outubro, ver a vontade de Deus para ele. É verdade que desde que entrou no seminário, tinha uma inquietação. Sabia que Deus pedia alguma coisa a mais para ele, alguma coisa especial, mas não sabia o quê. E foi desde o dia em que ele viu as pegadas na neve de um carmelita que ele achou estranho, porque viu pegadas descalço na neve. E aquilo impressionou muito ele. Ele falou, como é que pode uma pessoa, nesse frio, andar descalço na neve? E foi seguindo aquelas pegadas e viu terminar as pegadas na porta do mosteiro do Carmelo. Era um carmelita descalço, e descalço de verdade, mesmo na neve. E aquilo mudou o seu pensamento. Como é que alguém pode se sacrificar assim tanto por Deus? Como alguém pode fazer uma coisa assim absurda por amor a Deus? A partir daquele momento, Deus deixou uma inquietação no seu coração. E foi mostrando aos poucos, viu as loucuras de entrar para a vida do seminário, de suportar as dificuldades de um seminário. Depois de ordenado, enfrentou as dificuldades, mesmo sendo padre, assumiu alguns encargos que ninguém queria. Então, quantas dificuldades ele enfrentou? Enfrentou muitas. E quando Deus fez ele ver a obra, como seria, como vontade de Deus, não pensou duas vezes. Deus o chamava a isso, a levar adiante aquela chamada a santidade, a buscar, a fazer a vontade de Deus e a se identificar com Cristo Jesus, sacrificando a vida. Na carta aos Romanos, já que o tema que a gente vai falar hoje é identificação com Cristo, a nossa identificação com Cristo. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais os vossos corpos como uma hóstia viva, santa, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que conheçais qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O que é bom? O que agrada a Deus? O que é perfeito? Aquilo que nós sacrificamos. Essa vida, só temos uma vida, não teremos outra chance. E essa vida é importante para nós. O que fazemos dela vai nos levar ao amor de Deus ou não. Se buscarmos a nossa vontade, se nós não nos conformarmos à vontade divina, vamos conformar a nossa vontade à vontade do mundo. Ou, pior, à nossa vontade, que não é nem às vezes a do mundo e nem a de Deus. Por isso, somos chamados a não nos conformar com a mentalidade do mundo, mas deixar transformar. Afinal de contas, temos que viver. Como vivemos é que importa muito a Deus. Isso é importante de entendermos. Jesus Cristo quis mostrar esse caminho. Mostrou a São José Maria Escrivá, através daquelas pegadas do seminário, dos seus formadores. Ele foi entendendo a vontade de Deus na sua vida pelas várias etapas, pelas dificuldades, pelas alegrias, pelos consolos. Foi aprendendo pouco a pouco. Mas é verdade que a escola para aprender tudo isso é o próprio Cristo. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, se encarnou, rebaixou-se. Às vezes nesse mundo aprendemos que temos que ser bons, perfeitos,
né, segundo a medida do mundo, não segundo a medida de Deus. E essa perfeição, no final das contas, nos leva ao orgulho. Querer ser melhor que o outro, fazer competição contra o outro, querer ter mais do que o outro. Isso aqui nos leva ao quê? Só a vaidade e orgulho. Essa é a mentalidade do mundo. Mas não é essa a mentalidade de Deus para nós. Afinal de contas, vamos ser sinceros, por mais que conquistemos muitas coisas na vida presente, nossa vida tem um tempo limitado. É igual o potinho de manteiga. Tempo determinado. É verdade que dura muito tempo, né? Igual esses dias eu estava vendo a lata de sardinha. Tem 5 anos de validade. Meu Deus do céu, se o peixe fora d'água apodrece rapidinho, como é que a sardinha fica na lata 5 anos e não apodrece? Né? Então, de verdade, imagina quanto veneno não tem para manter aquele negócio vivo, né? Então, a verdade é que o mundo, né, nos chama a nos elevar ao orgulho, à vaidade, à competição. Mas Deus fez o contrário. Ele rebaixou-se, sendo Deus Todo-Poderoso, rebaixou-se. Inclinou-se segundo a nossa miséria, segundo a nossa necessidade. Em um presépio frio e escuro, ele se fez pequeno para aprender a caminhar, andar, a falar, a obedecer. E esse foi um caminho diferente, necessitado em tudo, e era Deus Todo-Poderoso. Necessitado em tudo, e era Deus Todo-Poderoso. O amor, portanto, nos veio visitar. Deus é o amor. Deus é amor. Mas esse amor quis mostrar aos homens como crescemos. Ele aprendeu, ele obedeceu, ele trabalhou. Sua divindade estava velada. Via-se uma criança, mas não se via Deus. No sacrário vemos um pedaço de pão, mas é Deus Todo-Poderoso na sua divindade e na sua humanidade. Aquela mesma que viveu com os homens, o mesmo que curou muitos, o mesmo que expulsou demônios. Temos diante dos nossos olhos e às vezes não reparamos a grandeza que está diante de nós. E é isso que acontece também na nossa vida. Às vezes o mundo vai nos tornando cegos para as coisas verdadeiras, quando na verdade deveríamos ver os filhos, os maridos, as pessoas à nossa volta como vontade divina. E às vezes começamos a ver como um estorvo, uma chatice, né? Um peso, né? Sem contar outras coisas, eu podia demonstrar um monte de nomes aqui. Quando na verdade está escondido ali. Temos que aprender a amar as pessoas nos seus defeitos, pois Deus nos amou com os nossos defeitos. Se entregou na cruz por amor a nós, apesar da nossa ingratidão. Ele vai dizer, eu sou o caminho. Esse caminho, ele nos ensinou e revelou através da fé. Ele é o caminho. Então temos que imitar Cristo, porque ele é o caminho. Essa é a fé. Aquilo que ele ensinou e diz através da Sagrada Escritura é o caminho para a felicidade eterna. E a felicidade exige de nós um despojamento. Esse despojamento, como Deus Todo-Poderoso se rebaixou, em casa nos rebaixamos também. Seja numa faxina, seja num trabalho, seja numa dificuldade. Quantas vezes, né, cuidar dos filhos dá tanto trabalho, tanta obrigação, tanta responsabilidade, e que se ganha em troca, né, às vezes um pouquinho de ingratidão, que se ganha em troca, às vezes um pouquinho de negligência, né, da parte dos filhos. Cristo é verdade. E que verdade é essa? A verdade de Cristo é aquela que ele mostrou na cruz. Paixão, morte e ressurreição. Essa é a verdade. Todos nós morremos. Essa é uma verdade. De que adianta trabalhar tanto se vamos morrer? De que adianta juntar tanto dinheiro se não vai valer nada? Depois eu sei, a família vai criar um ódio, quase se matar por causa de dinheiro. É por isso que temos que tomar muito cuidado. Ele é caminho para imitarmos. Ele é a verdade da vida eterna e da vida presente. E ele é a vida. E que vida é essa, se não a imitação do seu amor? São José Maria Escrivá compreendeu isso, que a santidade estava em trilhar esse caminho, estava em confiar nessa verdade revelada por seu amor. E mais do que isso, viver a mesma vida em Cristo. Uma vida unida a Cristo. São Paulo vai dizer isso muitas vezes, né? Para mim viver é Cristo. Ou seja, nos rebaixamos, não somos humilhados, mas os humilhados serão exaltados. E aqueles que servem imitam Nossa Senhora.
Por isso a santidade está em aproveitar bem a nossa vida. E a nossa vida somos capazes de fazer as coisas. É engraçado, o mundo promete 1000 coisas se você trabalhar muito, se você vestir a camisa, se você se sacrificar, se você fizer muitas horas extras, se você quase se escravizar nesse serviço. Aí você vai ser feliz. Não, você vai morrer, vai juntar muito dinheiro e vai morrer. Agora a questão é, Cristo é o contrário. Você vai doar a tua vida e vai encontrar amor nisso, por quê? Porque você está dando a si próprio aos outros, não dinheiro, não a herança, não as coisas que você poderia dar. Tanto é que quando a gente vai no enterro, o funeral lá, quantas vezes vou fazer exéquias, chego lá, 3 pessoas no funeral. Eu fico pensando, ou a família morreu inteira, ou a pessoa era muito ruim, porque ninguém foi lá chorar, miserável. E aí quando você vai num outro, teve uma vez que eu fui num velório, era um nenezinho, nossa, deu tanta pena, a mãe chorava muito, deu muita dó, e uma dor tremenda, né? E era um nenezinho, devia ter 1 aninho no máximo. Né? Então fui no funeral, mas estava lotado o cemitério, mas estava lotado, tinha gente dentro da sala, que já era grande, do lado de fora, gente vai falar, meu Deus, o menino viveu nem 1 ano e como é que tinha tantos amigos? Sim, seus pais eram muito bons. Eram pessoas de tanto amor, tinham 6 filhos, né? Eram pessoas de tanto amor que as pessoas foram por causa do amor daquela família, do exemplo deles. O que eles podiam fazer? Com 6 filhos para cuidar, não tinha nem tempo para os amigos. E com certeza, quem tem muitos filhos não pode ir para restaurante que todo mundo faz cara feia, vai na missa, o povo faz cara feia, né? Vai tudo quanto é lugar que tem criança, onde vai, se a criança vê, todo mundo já olha com cara feia. Todo mundo já fez isso, todo mundo já estragou a vida dos outros também. Mas estamos aqui porque alguém se dignou se rebaixar, trocar fralda suja, aguentar choro de madrugada, por isso estamos aqui. No mínimo que a gente faz é ter gratidão com aqueles que se sacrificaram por nós. E a nossa vida foi importante para essas pessoas. Deram sua vida. E quanto retribuímos aos nossos pais, amigos, parentes? Talvez nada. Porque eles se sentiram servos inúteis. Fizeram mais que obrigação? Sim, porque aprenderam a amar doando-se. E é isso que São José Maria Escrivá entendeu. É preciso imitar Cristo, a Virgem Maria. A santidade está em doar. Quanto mais nos doamos, mais amamos. Quanto mais amor damos, mais recebemos. É uma troca justa. Agora, quem trabalha por dinheiro, vai atrair só quem gosta de dinheiro. É por isso que temos que lutar. Cristo chorou nesse mundo, teve sede, se cansou, dormiu quando estava cansado, né? Sofreu compaixão da morte das pessoas, né? Das dificuldades. E São Paulo diz, para mim viver é Cristo. Ou melhor, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. E o primeiro é Filipenses 1:21. Então isso que nos pede Deus, que nós configuremos a nossa vida a Cristo, a identificação a esse amor. Podemos e devemos nos identificar a Cristo, porque ali está a medida do amor de Deus, o amor desse mundo. São José Maria Escrivá dizia, né, nós não devemos ser outros Cristos no meio do mundo, devemos ser o próprio Cristo, ter o mesmo amor, ter a mesma compaixão, sofrer por aqueles que precisam de nós. Né? E ele dizia isso. E como aprendemos o caminho da santidade? Já que ele é o caminho, a verdade e a vida, como aprendemos? São José Maria Escrivá resumiu isso muito facilmente. É preciso buscar Cristo por uma vida de oração. É preciso encontrar-se com Ele todos os dias na fidelidade da oração. E por fim, amar a Cristo. Buscá-lo, encontrá-lo e amá-lo. Essa é a nossa vida. Assim, estando com Ele, tudo o que fazemos não é sem valor. Tudo tem valor. Até lavar pratos, por causa do amor de Deus, se ama cuidando daqueles. Mas quem faz isso por dinheiro, que inferno, não acaba nunca esse serviço. Faz, tem para fazer. Limpa, tem por fazer. Nunca acaba. É por isso que, se nós não colocarmos o amor de Deus, nós seremos os mais miseráveis. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ali está o caminho da santificação. Os santos foram santificados porque olharam para Deus. Santa Teresinha descobriu a pequena via.
São Francisco de Assis despojou-se de todas as coisas. Por que ele é da ordem dos frades menores? A ordem dos irmãos, do menor dos irmãos. Quem que é o menor dos irmãos? O mais pobre. Então o que ele fez? Ele deu tudo, só ficou com a roupa do corpo. Deu tudo porque ele era o mais necessitado. Deus prometeu vir para quem mais precisasse. Então o que ele fez? Então eu quero ser o mais amado por Deus. Deu tudo e ficou feliz. E quando dava alguma coisa para ele, rapidamente entregava para os outros. Dava para o mais necessitado que ele. Para ele falar, agora que eu não tenho, sou mais necessitado que ele. Agora Deus vai olhar mais para mim. De certa forma é um pouquinho egoísta, mas era realista. Porque sabia que Deus amava aqueles que mais precisavam. E quanto menos precisou, mais feliz se tornou. Essa é a vida e o caminho de loucura dos santos. Essa é a loucura da nossa vida. Como é que a gente pode amar a mesma pessoa até o fim? É uma loucura. Como é que a gente pode viver a mesma vida até o fim? É uma loucura. Como é que a gente pode ser... Agora vamos inverter. Como é que alguém suporta a nossa cara a vida inteira? É uma loucura. Se os outros suportam a nossa vida, por que a gente não pode suportar dos outros? É isso, se Deus morreu por nós, valemos alguma coisa. É por isso que vale a pena todo o esforço do mundo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade nos faz reconhecer que precisamos dele. E a mansidão, aceitar as contrariedades e as cruzes de cada dia. Saber que elas são a medida justa e boa para chegarmos aos céus. A identificação a Cristo poderia dar muitos nomes. A transformação segundo o seu amor, a humildade para imitar Cristo, a própria imitação de Cristo, imitar Cristo nas coisas humanas, porque nas coisas divinas nós não fazemos, nunca vamos imitar. Não fazemos milagre, não curamos leprosos, não curamos cegos, nem coxos, nem ressuscitamos, não fazemos nada disso. Mas na humanidade de Cristo a gente pode imitar, ter compaixão, ajudar o próximo, ouvir as pessoas, isso a gente pode imitar Cristo. Então a mansidão de aceitar as dificuldades e imitar Cristo, né? Rebaixar-se todos os dias, porque esse é o caminho da nossa santificação. E aqui entendemos muito bem o que nosso Senhor quer de todos nós. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É Ele que nos mostra, desde o presépio, fazendo-se homem e sendo Deus. Fazendo-se homem e sendo Deus. A humanidade perfeita e a divindade perfeita. Perfeito Deus, perfeito homem. O nosso não dá para ser perfeito Deus, que nunca seremos. Mas como alcançamos a perfeição? Imitando a humanidade de Cristo. Tendo compaixão, doando-se, servindo. Ali encontramos Cristo, né, na cruz, deixa-se flagelar. Também o vemos nas espécies eucarísticas, escondido. E às vezes a tentação do mundo é essa, querer nos exaltar. São José Maria Escrivá viu naquelas pegadas na neve um despojamento, nem o medo do frio, o desapego até de um calçado e um caminho a seguir. E é isso que devemos entender, né? Deixou-se ser flagelado. Às vezes, por orgulho e vaidade, não aceitamos algumas coisas. Ah, não aceito ser desprezado. Ele foi. Ah, não aceito ser renegado. Ele foi. Ah, não aceito ser traído. Ele foi. Ah, não aceito ser... me faltou as desgraças da vida. Né? Ele aceitou todas as coisas. Né? Ser abandonado, ser esquecido, né? Não ser defendido. Às vezes temos isso, a tentação de acharmos que somos importantes. Para Deus somos. Para as pessoas que nos amam, que se dedicam a nós, também. Mas para muitas pessoas, não. Não somos ninguém. Tanto é que os cartuchos, os monges cartuchos e os monges trapistas, eles são enterrados, não é no caixão. Coloca o corpo sem roupa, num lençol. Igual Cristo morreu. Corpo sem roupa, no lençol, para não ficar nem a roupa, não saber nem de quem que era a roupa. Então, coloca no lençol, enterra. Aí quando vai ver lá, às vezes sobrou algum osso. E não põe nem a plaquinha de quem que morreu.
Tem um monte assim de túmulo, ninguém sabe quem que é. Então, quem que é esse daí? Tanto é que tem alguns livros que eles escrevem, não sei se vocês já viram, tem um livro que é sobre o silêncio. Está escrito assim, um cartucho. Ninguém sabe quem escreveu, porque eles não põem o nome nem naquilo que eles escreveram. Não é vergonha não, é para não se exaltar, para ser esquecido mesmo, desprezado, ser lembrado só por Deus. Por quem a gente vai ser lembrado? Só por quem a gente amou. E depois que as pessoas que amamos morrerem, quem vai lembrar da gente? Talvez os netos, bisnetos, tataranetos. Eu nem saber quem é. Eu não sei o nome da minha bisavó. Dos meus avós eu sei. Ah não, dos meus bisavós eu sei também. Dos tataravós não sei. Já não lembro deles. E nem tinha foto na época, como é que eu vou lembrar? É isso que acontece. Nós, para Deus, somos importantes. E para aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida, principalmente a nossa família, é aquele solo fértil que Deus nos deu para a nossa santificação. É ali que está a nossa santificação. A nossa identificação a Cristo é dar vida por aqueles que não merecem. Que às vezes merecem uma surra, mas precisam do nosso amor. O inimigo do amor, portanto, é a soberba. É exatamente o que ensina o mundo. Você vai ser grande, você vai ser amado, vai ser querido, vai ser respeitado, você tem que lutar pelos seus direitos. Qual é o direito? De morrer? Porque esse vai ser o nosso direito, ser enterrado. Não ser comido pelos cachorros, nem pelos urubus. Pelo menos ser enterrado. Esse é o único direito que talvez a gente tenha. Porque o resto vão nos tirar, com certeza. É por isso que o inimigo do amor é a soberba. Usar apenas a sabedoria. Eu sei disso, eu sei, eu sei. Essa palavra eu sei é o auge do orgulho. Não, deixa que eu sei. É o auge do orgulho, eu sei. Sim, a gente conhece muitas coisas, mas a gente sabe como fazer? Sim, pode ter até um método, mas não dá certo com todo mundo. Basta ver, a mesma educação, quem tem mais de 2 filhos aqui? A educação foi a mesma. São iguais? Não, ninguém é igual. Mesma educação sendo a mesma, a mãe é a mesma, o carinho é o mesmo. Esses dias mandaram um vídeo, achei bonitinho, assim, mãe é tudo igual, amo os filhos tudo igual. Aí mostra uma galinha com um pintinho nas costas e os outros 3 andando no chão, assim, no meio da lama, e só um nas costas dela. Falei assim, pra mãe é tudo igual. É que com certeza aquele que estava nas costas devia ser o mais fraquinho. Não é que a mãe tem preferência, mas é que o mais fraquinho está sempre no colo. É assim que funciona. Por isso, quer dizer, é necessidade. Então, quando se doa a vida, é isso. Aos olhos do mundo, parece preferência. Aos olhos do mundo, parece loucura. Aos olhos do mundo, quer dizer, onde já se viu um negócio desse? Mas esse é o amor. Jesus Cristo podia dar a mesma coisa para todo mundo. Não, não deu. Curou todos os leprosos? Não, só os que pediram. Curou todos os ressuscitados, os que morreram? Ressuscitou todos os que morreram na época dele? Não, só 3 pessoas. A menina, filha do soldado centurião romano, que pediu. Filho da mulher viúva, que ele sentiu compaixão, que a mulher chorando, viúva e sem filho. Imagina, sem marido, sem filho, o que vai ser da vida dela? Acho que ele pensou, né? Viu o que ia ser a mãe dele também, né? Então sentiu compaixão e ressuscitou o menininho. Depois pensar o que ia acontecer com a mãe dele. Com certeza já sabia o que ia acontecer com a mãe dele. Nossa Senhora ia ficar sem marido e sem filho. E teve compaixão daquela mulher, ressuscitou o menino. E Lázaro, que era um grande amigo, por causa das amigas ali, Marta e Maria. Então o que fez Nosso Senhor? Fez tudo para todos? Não. Aos que o buscaram, Deus. Por isso buscar Cristo, encontrá-lo todos os dias, no amor e na dedicação, e amá-lo de todo o coração. Devemos pedir muito o Espírito Santo para guardarmos-nos de nossas soberbas, de nossos orgulhos. Devemos repetir muitas vezes uma ladainha que São José Maria Escrivá dizia, né? Não tenho nada, não valho nada, não sou nada, não tenho direito a nada. Ele dizia isso muitas vezes, para nunca se sentir orgulhoso, achar que tinha algum direito. Deus o chamou para uma grande missão,
mas era a missão de Deus, que ele colocou como instrumento. E ele se sentia instrumento da graça de Deus. Quando estava firme na oração, se sentia um instrumento afiado. Mas quando estava mal, desanimado, triste, né, voltava-se para Nosso Senhor, para que Ele o corrigisse, para que Ele o animasse, para que Ele o fortalecesse. Voltasse sempre para Deus. Quantas vezes as pessoas nos elogiam, né? Que é isso que o mundo espera, ser elogiado, ser respeitado, ser querido, ser amado, ser desejado, né? Então as pessoas têm muito isso no mundo, que é essa mentalidade do mundo. As pessoas muitas vezes nos elogiam, mas será que naquele momento não queríamos ser canonizados? Quase nos colocaram em cima de um pedestal. Dá uma risada, tem um padre amigo que fala assim: hoje cheguei na paróquia, fiz todas as coisas que tinha que fazer. Chegaram umas 4, 5 pessoas, padre, muito obrigado pelo que o senhor fez. Aí ele brincou, fez assim, né? Encheu, ficou tudo contente. Aí, padre, aquilo que o senhor falou foi fantástico. Aquilo outro que o senhor falou foi bom. Aí ele chegou no final, todo mundo foi embora, ele fechou a igreja. Quando fechou a igreja, ele parou assim, parou para pensar o que tinha acontecido ali. Ele falou, não fiz mais que obrigação. Tudo aquilo era meu dever. Quando as pessoas me elogiaram, me colocaram em cima de um pedestal. Aí ele mesmo fez assim, ó, vou dar um chute aqui, cair, vou me esborrachar no chão. Pois esse pedestal que o povo nos coloca. Um que é bem frágil e que se empurrar, a gente cai. Se esborracha no chão. Por que isso? As pessoas podem nos elogiar, né? Mas não fizemos mais que obrigação, servos inúteis. Quando nos fazem elogios, devemos dizer a nós mesmos, né? E dizer, devemos dizer, se nos conhecessem, né, por dentro. Assim diziam os santos, se nos conhecessem por dentro. Fizemos, mas tínhamos preguiça. Fizemos, mas tínhamos vontade de sumir. Cumprimos, mas sem vontade nenhuma. Por dentro, não queríamos, nem nos conformar à vontade de Deus. Mas como era necessário, fizemos. E por fim, talvez tenhamos terminado bem. Deus, obrigado por ter terminado uma coisa que eu não queria ter feito. Comecei muito mal. Mas obrigado por me fazer perceber que tinha que ter feito. E é isso que devemos fazer. Corrigir e atualizar até mesmo o que começamos mal. Porque podemos reparar aquilo que é mal e torná-lo melhor. Porque Deus tira um bem até do mal. Quando sofremos, Deus permite esse mal para entendermos que faz parte da vida, não sermos elevados e sentirmos orgulhos ou vaidades idiotas. Deus morará nos humildes. O poderoso fez em mim maravilhas porque viu a humildade de sua serva. Durante as gerações, hão de chamar-me de bendita, diz a Virgem Maria. Deus morará nos humildes. Deus é Pai e é amor e é misericordioso, mas morará nos humildes e resistirá aos soberbos. Despediu sem nada os ricos, acolheu Israel seu servidor, fiel ao seu amor. Esse hino de Nossa Senhora, quando a sua prima exalta ela, olha, de onde pode vir a alegria que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Quase exaltou a Virgem Maria. E ela se colocou no lugar dela, eis a serva do Senhor. Viu a humildade de sua serva. As gerações me chamarão de bendita porque Ele fez em mim grandes coisas, não eu. E é isso, nos deixamos moldar pela vontade de Deus ou pela vontade do mundo? É isso que devemos meditar constantemente na nossa vida. E São Paulo vai dizer assim, a nossa grandeza é sermos filhos de Deus. E é isso que São José Maria Escrivá sempre pregou. A santidade foi feita para nós, porque Nosso Senhor nos quis filhos. Somos filhos de Deus, mas ninguém se orgulhe de pensar que já merece o céu, né? Aquela placa de caminhão, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho dele. Né? Então, não é essa placa que devemos, né, ter na nossa vida. Somos filhos de Deus, é verdade. Não somos donos do mundo, mas filhos dele somos. Agora, se ele veio aqui para servir, então esse Deus, que é o dono de tudo e que cuidou de tudo, me ensina a cuidar também de tudo. E que os cuidados da vida presente sejam um caminho justo para a minha santificação. São Paulo afirma exatamente isso, né? Somos filhos de Deus, mas
A nossa grandeza é sermos filhos de Deus, e a nossa pequenez é o que somos realmente, fracos, limitados e pecadores. São Paulo vai dizer, quando eu sou fraco, é que sou forte. Quando eu percebo as minhas limitações e fraquezas, eu corro para Deus, eu busco Ele, eu me encontro com Ele, entendo a minha vocação, e aí, entendendo a minha vocação, eu passo a amar e servir melhor. É isso que São José Maria Escrivá queria para todos nós. São José Maria Escrivá, ele dizia isso, né? Como São Paulo, né? São Paulo dizia, né? Que somos o lixo do mundo. Por que São Paulo diz isso? Quando eu sou fraco é que eu sou forte, somos o lixo do mundo. São José Maria Escrivá dizia assim, né? Sou como um lixo, um burro, um pano sujo. De verdade, mas tudo isso para servir bem aos outros. A soberba, o grande mal desse mundo é achar-se bom. Achar que o que fazemos é melhor do que o dos outros. Aqui, uma frase que é verdadeira, dita por muitos santos e vivida por muitos santos. O soberbo se julga humilde. Ele acha que ele é bom. Então, sim, veja como eu sou humilde. O humilde se julga soberbo. Preciso fazer mais. Estou longe de ser bom. São João Crisóstomo dizia, né? O soberbo sempre se julga humilde. E por isso não podemos nos compararmos a ninguém. Faço isso melhor que os outros. Besteira. Isso é soberba. Né? Da verdade, devemos conhecer o nosso nada. Há um desejo de conversão, de mudança de vida? Então entendemos São Paulo. Quando eu sou fraco e preciso de Deus, e eu busco, compreendo e o encontro. E nesse encontro, todos que se encontraram com Cristo ficaram curados. Busque a Cristo e encontre-se com Ele. Nesse encontro Ele nos curará. Qual é o nosso pior mal? Do que precisamos ser curados? Ressuscitar das tristezas presentes? Lutar por sermos melhores? Peçamos então a Nossa Senhora. Ela é a serva do Senhor. Deu a humildade de sua serva. Sendo humilde, serviu melhor. Obedeceu Jesus em todas as coisas. Por isso nos ensina o caminho da perfeição. Que a Virgem Maria nos ajude. E São José Maria Escrivá interceda por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai Seguro, anjo da guarda, intercedei. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, vives e me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ainda voltando para aquele mesmo trecho de São Paulo, Romanos 12, termina assim, né? Para que reconheçais, ou seja, encontrando-se com Cristo, para que reconheçais qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que é uma coisa extravagante, extraordinária, fantástica? Não. Se ele assumiu a condição humana, se ele se rebaixou, nasceu num presépio frio e escuro, à noite, se foi desprezado, se viveu em Nazaré, que era menor que Caná da Galileia, até porque o São Bartolomeu vai dizer, né, de Nazaré pode vir coisa boa. Ó, tinha São José, Nossa Senhora, São Joaquim, Jesus. Nazaré tinha muita coisa boa, só que ele não sabia. Às vezes é isso também. Na nossa casa tem coisa boa,
Pode vir coisa boa da nossa casa? Não, tirando a gente, o resto é tudo porcaria. Isso não seria um orgulho? Como ver as coisas boas da nossa vida? Se não fosse Jesus ter nascido ali, em Belém, ter crescido em Nazaré, não viria salvação? De Nazaré pode vir coisa boa? Vem a salvação. Da nossa casa pode vir coisa boa? Sim, vai vir a salvação. Essa é a medida de Deus para nós. Né? Qual é a vontade de Deus? O que é bom? O que é bom? Eu posso fazer muitas coisas, e se eu fizer por amor a Deus, isso vai se tornar bom. Mas se reclamar, murmurar, espernear, o que vai mudar? Nada. Nem eu, nem as coisas externas. O que é bom? O que agrada a Deus? Uma vida imitando a dele. O que é perfeito? Até a própria palavra, né? Perfacere. Perfeito, por fazer-se. Aquilo que é perfeição é aquilo que está por fazer-se. Isso é perfeição. Nunca o que a gente fez. O que fez já acabou. Mas o que está por ser feito é que é a perfeição. Ali está a raiz da nossa vida. A intimidade com Cristo. Estar mais com Deus. Ter confiança. Aquilo que nos pede Deus é para nossa salvação. Maridos, filhos, trabalhos, responsabilidades. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos disse e que vos dei a conhecer. Seremos amigos de Deus se colocarmos em prática o que Ele nos disse. A Virgem Maria disse, nas bodas de Caná, fazei o que Ele vos disser aos servos. 600 litros de água colocados nas talhas de pedra, que era para purificação. Não tem nada a ver com vinho aquilo lá é para limpar a mão, para limpar os pés. Pegava aquela água para purificar a mão, a cabeça e para lavar os pés. Encher talha de água. As talhas eram para purificação. O que tem a ver vinho? E Jesus transformou aquilo que era para purificação em vinho. Será que não é a vontade de Deus que vai transformar todo o nosso trabalho de pegar água, de fazer as coisas todos os dias a mesma coisa e transformá-lo na nossa santificação? É sendo boa mãe, boa esposa, boa filha, que Deus vai transformar a vossa vida e carregando esse peso até o fim. Ali Deus vai transformar, convivendo de coração a coração com Deus. Esse é o diálogo da nossa vida, coração a coração. Pôr as nossas ansiedades, as nossas tristezas, as nossas alegrias, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo nas mãos de Deus. É isso que o Senhor quer de mim? Pedir que Deus mostre. São José Maria Escrivá pedia constantemente, Domine ut videam, Senhor, que eu veja. Como o cego lá, que estava em Jericó, Jesus passou pelo caminho e pediu que Jesus o curasse, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Jesus permitiu que ele pudesse ver. É Jesus também que permite que a gente possa ver as coisas boas e que nos levam aos céus e que passam diante dos nossos olhos e que às vezes cegos para a nossa vontade não conseguimos ver. E que tem nome, hein? Casa, marido, filho, trabalho. Diante dos nossos olhos passa a nossa salvação e a gente está reclamando, murmurando. Não adianta, ali está a nossa salvação, de coração a coração, num diálogo. Ele nos chama e nos convida a colocarmos em prática o seu amor. Jesus, amor da minha alma, dizia Santa Teresa. Jesus, amor da minha alma. E é isso, pedir que Nosso Senhor seja esse amor da nossa alma, para que a gente ame de verdade. Jesus se nos mostrou todo amor. Mas é preciso ir ao seu encontro. Com Ele, tudo é possível. Sem mim, nada podeis fazer. Mas com Ele, todas as coisas são possíveis. Possível a gente suportar, possível a gente aguentar, possível a gente até fazer. Por isso a perfeição está no fazer. Fazer bem feito. Fazer a vontade de Deus. Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. E a vontade do Pai que leva aos céus. Quem me vê, vê o Pai. Ver Cristo no irmão.
ver Cristo no marido, ver Cristo nos filhos. Aquela história, né? Não sei se já leram já leram, não ouviram, porque tem o Padre Léo conta aquelas homilias dele de 1 hora. Então tem uma homilia dele, depois procurem, né? A homilia da família. Então ele fala de uma família, né? Que o homem bebia e não aguentava a esposa, né? Eu vou contar bem resumida, porque a história é longa. E aí ele estava bêbado e foi se confessar, né? Aí o padre já percebeu que estava bêbado, já deu uma bronca nele. Falou assim, na minha família parece um inferno aquele lugar, né? Falei, vai para casa que Jesus mora lá. Né? Então essa história é muito divertida. Ele pensa assim, na minha mulher, naquela bruxa, não tá. Nos meus filhos, aqueles sem vergonha. Na minha filha, aquela louca. Na minha sogra, então, nessa que não tá mesmo, né? Então, ele vai pensando isso, vai falando todas essas coisas. No final das contas, ele volta para o monge e fala assim, não tá, Jesus não tá lá. Ele tá lá, tá escondido. Então, assim, aí ele começa a voltar para casa preocupado, porque ele já não estava bêbado. Ele fala assim, e se for um menino que precisa disso, disso? Jesus quis precisar. E se for esposa? E se for minha filha? E se for minha sogra? Meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar ela? Com a sogra ele sempre brinca mais, né? Mas no final das contas ele começa a tratar bem. Aí o filho começa a tratar bem o pai, a esposa começa a tratar bem o marido, começa todo mundo a se tratar bem. No final das contas, fala assim, Cristo estava lá mesmo. Falei assim, onde que estava? Falei assim, estava no íntimo do meu coração e eu não via. Né? Então é isso. Então Cristo está bem perto de nós. É que nós não conseguimos ver. Né? Então, essa história, depois pega na internet, é muito divertida. Né? Você quase morre de tanto rir. Eu não sei se presta atenção na história, se tanto ria, de tão divertida que é. Então, mas é interessante isso, que foi dar uma ordem e foi ver com outros olhos aquilo que para ele era impossível conseguir ver. Ver a Deus, estar mais com Cristo, ser um amigo de Deus. Ser um amigo de Deus, estar mais com Ele, buscá-lo, né? Encontrá-lo e permanecendo com Ele, amá-lo. E amando, amaremos aqueles que Deus confiou a nós. Dizer como São José Maria Escrivá, dizia, afasta de mim, Senhor, o que me afasta de Ti. Afasta de mim, Senhor, o que me afasta de Ti. Porque algumas coisas nos afastam de Deus e nos afastam da nossa família. Jesus é Deus e homem perfeito. Cristo se ofereceu a nós como perfeito Deus e perfeito homem. A perfeição da nossa vida é cumprirmos com perfeição por fazer bem as coisas que Ele nos confiou. Confiou talentos àqueles servos na parábola. Esse multiplicou os talentos, o outro também multiplicou, o outro escondeu os talentos. Não serviu ninguém, não ajudou, não melhorou nada, não ajudou, não multiplicou. Servo inútil, até o pouco que tem lhe será tirado, porque como não amou, não tem amor. Então vai ser tirado até o pouco que poderia ter capacidade de amar, ele vai ser tirado tudo. Por isso, nós somos chamados a essa perfeição, a buscar Cristo todos os dias. Jesus, vida da nossa vida. Vossa vida seja a minha maior vontade. Assim pedia São José Maria Escrivá, Jesus, a vossa vida seja a minha maior vontade. Imitar o teu amor, imitar a tua compaixão. Por isso que nós normalmente, antes de dormir, todos os dias deveríamos pelo menos fazer um exame de consciência. Pensar, o que não andou bem na minha vida hoje? O que eu podia ter feito? O que eu não devia ter falado? Qual coisa que eu não devia ter feito cara feia ou ter murmurado? O que eu poderia ter feito, né? Para saber como anda a minha vida. Santa Teresinha, né, tinha bem claro isso. Foi chamada a voar, né, chamada a dar passos largos com Cristo, porque humanamente não tinha capacidade, nem se sentia próprio a isso. Né? O próprio Evangelho vai dizer, um amigo é um tesouro. O que não será Cristo para nós? Se um amigo é um tesouro, é um consolo, é uma ajuda, é um bem para nós, o que não será Cristo, o verdadeiro amigo? Ser amigo de Deus, estar com Ele, deixar Ele caminhar conosco, para que Ele conheça as nossas misérias e para que Ele nos corrija nas nossas fraquezas. Assim pedir a Nosso Senhor, pôr os olhos em Cristo, que está sedento do alto da cruz. Senhor, tenho sede do nosso amor, da nossa correspondência, da nossa fidelidade,
da perseverança. Ele tem sede de nós. Ele está cansado com o peso da cruz, como nós também estamos cansados. A nossa cruz pesa muito, né? Mas Jesus não era como nós, que estamos no pecado. Por isso, ao olharmos para Ele, essa luta se torna amável, lutar contra as nossas fraquezas. Essa luta amável para estar com Ele é carregar o peso da cruz, e não somos capazes, e nem temos vontade. Deus é o amor. Deus é a caridade perfeita. Identificar-se a Ele naquilo que Ele quer. O que Jesus quer de nós? Que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, ao ponto de dar a vida. Será que damos a vida pela nossa família? Será que nos dedicamos bem e perfeitamente, sem murmurar, ver que por trás daquilo está a nossa salvação? Senhor, que queres de mim? Dizia Santa Teresa de Ávila: Senhor, que queres de mim? Ela até queria morrer por Jesus, ir para a África e morrer mártir. Mas ficaram com medo no meio do caminho e voltaram para trás. Um amigo encontrou os dois e levou eles de volta para casa, né? Não foi nem tão longe assim. Eles saíram daqui, no morro seguinte já encontrou eles, trouxe eles de volta para casa. Não deu para chegar na África, não. Então, quer dizer, o sonho é muito grande, a realidade é bem diferente. Queremos fazer muitas coisas, mas não chegamos nem na esquina, nem no morro da frente. É por isso que nos espelhamos em Deus. A arte da oração é a nossa melhor arma, porque pela oração nós buscamos Cristo. Pela oração encontramos-nos com Ele e compreendemos os mistérios do seu amor. E ao estarmos com Ele, Ele nos ensinará a amar. Amando a Cristo, amaremos os irmãos. Aos que se amam, passam a maior parte do tempo em silêncio. Até porque se ficar falando muito vai brigar. Então às vezes é melhor passar em silêncio. Aos que se amam de verdade, é engraçado, né? Ver a criança. Quanto tempo uma mãe gasta com a criança pequenininha? Qual o diálogo que tem com a criança? Nenhum. Mas nesse silêncio faltou amor? Não, porque amor é o que se demonstra, é o que se faz pelo outro. Por que a criança corresponde ao amor? Porque aprendeu a ser amado. E vai aprender a vida inteira. Procura Cristo, viva com Ele sempre. Queira estar com Ele, procure, encontre, ame a Cristo. Procurar, encontrar, buscar Cristo, encontrar-se com Ele e amá-lo de todo o coração. Como falamos com Cristo durante o nosso dia, né? Temos tempo para Deus? Aqui está o segredo da perfeição e da intimidade com Cristo. Nos configuramos aqueles que amamos, por isso temos que passar mais tempo com Ele. Jesus, se tu não quer a minha honra, por que eu quero? Dizia São José Maria Escrivá. O mundo nos chama à vaidade, ao orgulho. Isso não nos leva a nada. Pelo contrário, nos faz pensar que somos importantes, mas só seremos se amarmos. Sem o amor, somos desprezados, esquecidos. A oração em voz alta, né? Dizer muitas vezes, porque às vezes nos falta forças, né? Eis que nós deixamos todas as coisas para seguir-te. Qual é a recompensa, Senhor? Qual é o prêmio que nós vamos ter por ter nos sacrificado tanto, por ter nos carregado uma cruz tão grande? Senhor, nós deixamos tudo, deixamos todas as coisas por amor a Ti. Estar com Deus, estar com nosso Senhor. O pecado do orgulho é não servir, é não querer, é não ouvir, é não fazer. E aqui está a imperfeição, porque o orgulho faz só para si. É tão egoísta, é tão vaidoso, é tão orgulhoso que não tem tempo para os outros. Por isso, afunda-se no próprio eu. E vai ser a pessoa mais infeliz, porque não amando, não será amado. Amando, que é servindo, vai ser amado. Deus escolhe Davi, que é um pastor.
Olha, é um pastor de ovelhas. Tinha os irmãos que eram muito mais fortes. Escolheu Davi, que era o último. Nem era o mais importante, até quase que esqueceram dele. Deus escolhe Davi. Esse pastor de ovelhas pequenino, franzino, vence com uma pedra um soldado gigante. O que nos impede também de vencer, com poucas armas que temos, aquilo que é tão difícil para nós? Qual é o Golias da nossa vida que devemos enfrentar? Às vezes é o marido, às vezes são os filhos, às vezes somos nós mesmos. Devemos enfrentar, dar uma pedrada na cabeça ainda, para ver se entra alguma coisa. Se o coração é de pedra, a cabeça às vezes é mais dura que o coração. Às vezes a teimosia do orgulho nos faz inaptos ao amor de Deus. Davi queria ser fiel a Deus, mas foi um fracasso. Venceu os filisteus, venceu muitas guerras, mas no final das contas deixou-se levar pelo adultério, matou por ganância, julgou os outros. Deus não desistiu dele. Confiou nele muitas coisas, mas construir o templo não deixou não. Envia Natã, um pequeno homem, para alertar aquele homem que se tornou grande, tão pequeno que Deus o fez grande. Vemos um homem tão bom, mas também tão fraco, como diz no Salmo 50, né? Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, purificai completamente a minha alma. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Salmo 50 é lindíssimo. Davi reconhece a sua fraqueza. O pecado é um mal contra Deus, mas não temos motivo para fazer mal a Deus. Como somos lentos em lutar contra esse mal. Como somos lentos em lutar contra a nossa vontade. Como posso pensar que sei mais que Deus? A minha vontade, eu acho que eu sei mais que Deus. Quanto mais mergulhado no pecado, mais esquece dele. Pensa no outro, né? Pensa no outro, porque pensou em Deus. Não pensa no outro, porque não pensou em Deus. Por isso, né, o que Deus quer de nós é uma luta constante, é vencermos as nossas misérias. O pecado é a atitude do orgulhoso. Adão acreditou que comendo a maçã seria como Deus. Ai, que idiota! O orgulho enganou ele. O orgulho engana todos nós. O orgulho é o nosso maior inimigo. Achar que estamos certos, achar que temos razão, achar que o outro não merece, achar que isso, achar que aquilo, acha, mas não encontrou. Busca e encontrarás. Encontrando, amarás. Enquanto está achando, não achou nada. Achar que sabe alguma coisa. Não somos ponto de referência para nada, talvez para os filhos, mas para os outros, não. O orgulho leva a viver desta imagem, achar que somos bons, achar que as pessoas nos querem bem, né? Levar-nos a contemplarmos alguém que vive preocupado com a própria imagem, agradar a todos. Olha, a gente não agrada a ninguém, de verdade. A gente até brinca, né, com o padre. Quando o padre foi embora da paróquia, 10% vai chorar. Ai, gostava tanto desse padre. 10% vai dizer, graças a Deus essa peste vai embora. Né? E os outros 80%? Nem lembrar, tá esperando é o próximo, porque estão querendo é missa e confissão. É assim que funciona. 80% não vai nem ligar. 10% vai se alegrar e só 10% talvez chore. Talvez. É isso. E quando morrer? É como diz na paróquia lá em Minas, né? Padre é isso, padre é aquilo, padre é aquilo, padre é outro, padre é assim, padre é assim. Quando morrer, morreu. Ah, ele era tão bom. Só é bom quando morre. Daí não dá para pecar mais. Né? Então é isso que é bom. Por isso que a gente tem que lutar mesmo. O orgulho nos faz pensar que somos bons. Seremos bons à medida de Deus. E quando? Quando servirmos mais. Enquanto não imitarmos a Virgem Maria, que é a serva do Senhor, enquanto não imitarmos a Nosso Senhor, não serviremos para nada.
pois quem não serve, não serve para nada. Mas quem serve, ama de verdade e se sacrifica pelos outros. Por isso, o orgulho é uma doença, é uma teimosia. Olhe para si e não para os outros. Não vos conformeis com este mundo. Olhe para Deus. Como diz aqui na carta, São Paulo, volta aqui a última vez que leio, hoje. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que reconheçais qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2. 2 versículos, tão pouquinho, uma realidade tão intensa para a nossa vida. Pedir a Nosso Senhor, olhe para Deus, não vos conformeis com a mentalidade desse mundo, porque o mundo é enganador, porque o mundo nos quer tirar de Deus. Olhar para a Virgem Maria, a Virgem poderosa, que quer nos levar à perfeição. A Virgem Maria é a serva do Senhor e quer nos ensinar esse caminho. Que ela seja o modelo da nossa vida, modelo de todas as mulheres, modelo de vossos corações, porque mesmo quando perdeu São José, mesmo quando perdeu Jesus, continuou meditando e guardando tudo no seu coração, pois enquanto buscava, o encontrou, e encontrando, o amou. Que São José Maria Escrivá interceda por nós e a Virgem Maria nos fortaleça nesse caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.